Na boca do crime! Uma madrugada de pânico para os moradores da praça. Na boca do crime! Olá, ouvintes do Nova Vertente, está começando mais um Na Boca do Crime. Na Boca do Crime, o seu programa de crimes, crimes virtuais, crimes da rua, crimes do cotidiano. Eu sei, eu trolei muitos de vocês, colocando aquela live em forma de Na Boca do Crime ao vivo. Na verdade, eu ia fazer esse programa em live. Eu pedi a permissão do Hernani para fazer em formato live, porque eu achei que ia ser um pouco mais rápido. Então, explicando pro pessoal, era pro Hernani estar fazendo esse programa, tá? Aliás, para muitos era pro Hernani estar fazendo todos os programas. Mas tudo bem. Ele foi fazer, né, a sua função, né, de honrar a causa que nós estávamos defendendo e acabou não dando tão certo. Então ele tinha ido votar, ele foi votar e ele pediu para eu substituí-lo no programa dessa semana. E eu tava lendo um artigo, né, sobre os 7 crimes mais bizarros da história, né, crimes que não foram resolvidos, crimes que não tiveram lá muitas explicações. E aí eu pensei, tá aí, eu vou fazer isso, aí eu poderia fazer isso ao vivo, que aí os ouvintes poderiam comentar o que eles acham, disso tudo, mas eu acabei pensando que era melhor eu fazer gravado, porque eu estou com pouco tempo, não vou conseguir chegar a tempo de fazer uma live um pouco mais tarde, então eu tô aproveitando um pouquíssimo tempo que eu tenho livre para gravar esse programa, gravar de forma breve. E como você pode reparar, o Recortes não está comigo, porque eu nem mandei mensagem para ele nem nada, porque era pouquíssimo tempo, era muito rápido, era muito em cima da hora, e aí eu não ia conseguir encaixar o Recortes nesse programa, mas com certeza, se Deus quiser, ele vai estar nos próximos programas, né, que eu esteja gravando. E é isso. E como esse programa ele vai sair no dia 31, no Halloween, né, 31 de outubro, eu pensei em pegar um caso que envolve o sobrenatural. Então a gente vai conversar um pouco hoje. Eu vou trazer para vocês o caso da Casa Assombrada de Amityville, que é uma casa onde aconteceu um massacre, né, onde houve um assassinato em massa, que foi em 1974. O Ronald, ele assassinou toda a sua família dentro dessa casa, e depois ela foi vendida para novos moradores que relataram que a casa era mal assombrada. A casa, eu vou até pôr de thumb, né? Bicho, ela tem um aspecto muito bizarro, cara. Muito bizarro mesmo. Eu acho que se não tivesse acontecido um massacre, um assassinato em massa nessa casa, eu acho que ela já estaria assustadora de qualquer forma. É uma casa no estilo colonial holandês, né? Essa casa lá que fica na vila de Amityville. Era mais uma casa comum lá nos Estados Unidos. Ela ficava no endereço de 112 em Ocean Avenue. E lá em 1974, a casa foi um palco, né, para um assassinato brutal, que foi um dos integrantes da família DeFeo. Esse Ronald, ele matou todos os seus familiares. Ele é o irmão mais velho, né, da família. Ronald, ou apelido Butch, que era o apelido dele, ele teve essa ideia inicial por causa da sua irmã de 18 anos, né? Quem teve essa ideia, né, de Jerico de matar os familiares foi a irmã de 18 anos dele, e depois ele seguiu os trilhos da irmã. Bom, mas antes da gente falar sobre esse assunto, a gente tem que dar o contexto, né? A gente tem que descobrir quem são os DeFeo, a família. Inclusive, eu nem sei se eu tô falando isso certo, tá? Se eu não estou pronunciando de
forma correta, dá um desconto, tá, ouvinte? Isso aqui tá sendo meio feito nas coxas, como tudo que eu faço, mas mas enfim, ainda assim eu estou me esforçando para trazer esse programa para vocês, beleza? A família DeFeo, ela era uma clássica família americana, né? Ela é composta por vários membros felizes que moravam numa bela e grande casa. O sonho americano, né, cara? Só que o Ronald Jr., né? Ele tinha, digamos assim, ele não estava muito feliz com esse estilo de vida americano, esse sonho americano. Então o Ronald, ele estava sofrendo muito bullying, né? E alguns amigos da escola faziam bullying com ele, e o seu pai o humilhava dentro de casa. Então era aquele estilo de garoto problemático. O pai sempre falava que ele era um fracassado. Na escola eles perpetuavam essa história. Então o garoto foi crescendo, foi ficando mais forte e começando a reagir a essas atitudes. Então, conforme ele foi crescendo, ele acabou ficando puto que a sociedade estava maltratando demais o Ronald. Será que o Ronald McDonald seria uma inspiração nesse cara? Porque aquele palhaço tem uma cara assassina do caralho, velho. Mas enfim, isso aí eu acho que não tem relevância. Bom, vale ressaltar que o Ronald Jr., ele tinha o mesmo nome do pai, né? Obviamente, por isso que ele era Júnior, que era o Sr. Ronald. E, bom, aos 17 anos, sob a influência de algumas drogas, né? O nosso pequeno Ronald começou a usar drogas. Digamos assim, é o futuro de muitos jovens problemáticos. E com as drogas veio também os pequenos crimes, os pequenos furtos, né? Que é uma coisa também que acontece bastante com o jovem que acaba consumindo drogas. Ele acaba precisando de grana para consumir mais. E por causa do seu uso de drogas, ele acabou sendo expulso da escola, porque as drogas também causavam um comportamento instável e ele tinha surtos de psicose. Então o cara era um puta problema, uma puta bomba ambulante. Tinha um temperamento explosivo, né? Participava de diversas brigas. E ali até que o pai percebeu esse comportamento agressivo e reparou que não era um comportamento agressivo normal, né? Era um comportamento esquisito. Porque na verdade o homem, ele tem que ser agressivo. Então o pai viu, ele é agressivo, mas não tá realmente muito normal isso não, cara. O cara bater em coleguinha na escola é normal, mas o jeito que ele tá fazendo não tá normal. Aí o pai do Ronald, o Sr. Ronald, e a sua esposa Louise levaram o jovem Ronald a um psiquiatra. Mas o Ronald, claro, né, como todo garoto problemático, recusou ajuda. Bom, o filho começou a brigar muito com o pai, porque, como já foi dito, o pai humilhava demais o garoto. O pai não gostava muito lá do pequeno Ronald. E essas brigas entre Ronald Jr. e o Ronald pai começaram a ficar cada vez mais frequentes e cada vez mais perigosas. Até que uma certa vez, quando eles discutiam, o filho pegou uma espingarda e desceu as escadas. Na verdade, quem estava discutindo eram os pais do Ronald, né? E aí o Ronald pega uma espingarda, desce as escadas e atira no pai, mas não acerta. O Ronald senhor, Ronald pai, ele fica em choque por ver o seu filho dando um tiro nele, mesmo que não tendo acertado. E, bom, o Ronald Jr. não ficou nem um pouco preocupado por ter atirado e quase matado seu pai. Lembrando que não era uma espingarda de chumbinho, era uma espingarda de verdade, então daria um belo de um estrago. E foi piorando cada vez mais essa situação, até acontecer o tal assassinato da família Defoe. Defoe, mas não é aquele Defoe, aquele ator não, tá, cara? Então como é que aconteceu esse assassinato da família Defoe, ou queira chamar como você quiser? Como é que aconteceu isso aí, Caverna? Bom, na noite de 13 de novembro de 1974,
mais ou menos 3h15 da manhã, o Ronald Jr., ele levanta da sua cama, ele pega o seu rifle e assassina sua família inteira. É isso? Ponto? Não. Vamos lá, vamos explicar como é que aconteceu os detalhes. Mas eu imagino que deva ter sido uma coisa bem impulsiva, tá? Uma coisa que muitas pessoas elas não entendem, né? E até as pessoas mais normais elas não entendem isso, é que nem tudo precisa de um estopim. Às vezes as coisas elas vão encaminhando, elas vão crescendo pra chegar a algo drástico. Então assim, às vezes você tá discutindo com uma pessoa e do nada ela te dá um soco. E aí você pensa, porra, mas peraí, cara, eu não te xinguei tanto assim pra você me dar um soco. Mas não quer dizer que aquele momento é que foi o momento crucial para que essa pessoa te desse um soco. Mas o acúmulo de vários e vários momentos até chegar um momento que mesmo com a mais simples das brigas, as coisas mais banais, resulte em algo drástico, em algo mais trágico, né? Então os pais foram baleados 2 vezes, enquanto as crianças foram mortas apenas com um tiro. Não se sabe o real motivo do Ronald ter assassinado a sua família, mas eu acho que dá pra gente especular bastante sobre isso. Ele assassinou a família inteira a sangue frio. Mas dizem também que nesse dia que o Ronald matou a família, ele estava usando drogas, né? E ele tinha transtorno bipolar, que é uma coisa bastante, digamos assim, plausível de se pensar. Uma vez eu lembro que o William Menefrego, ele comentou sobre um amigo que ele fez que tinha transtorno bipolar. Eu achei muito interessante o jeito que o William narra a situação, porque eu nunca tinha ouvido uma explicação da forma com que ele fez, né? Que era mais ou menos assim. O cara tinha momentos em que ele era muito legal, o cara era super legal, o cara era foda pra caralho. Mas também havia momentos em que o cara era muito e muito depressivo, né? Ele era muito triste, né? Ou seja, no momento em que ele estava muito feliz, você achava ele o cara mais foda no mundo, porque ele realmente dava tudo de si para aquele sentimento, né? E depois, quando ele mudava para o modo triste, ele ficava realmente muito triste, de uma forma bem assustadora, porque a bipolaridade seria isso, é você levar aos dois extremos, né? E eu achei bem interessante. Então faz sentido você analisar e pensar que o Ronald tivesse realmente o transtorno de bipolaridade, porque com o passar do tempo, com as humilhações dos pais, né? Talvez ele tivesse aguentado por um tempo por causa do seu momento, digamos assim, mais normal. E aí quando ele chegou a um momento muito depressivo, muito fossa, muito extremo da bipolaridade, ele tinha ligado foda-se e começado a matar os seus pais. Mas vamos lá, vamos falar um pouco das vítimas que o Ronald fez. A primeira foi o pai dele, né, o Ronald DeFeo, o senhor de 43 anos. Louise DeFeo, 42 anos. E os seus 4 filhos, né, claro, né. A Alison, de 18 anos, que era uma das meninas que tinha botado essa minhoca na cabeça do Ronald de matar os pais, matar a família inteira. Deve ser aquele puta papo de adolescente revoltado. Se eu tivesse uma arma, mataria os meus pais, mataria meus irmãos, porque eles são um saco, eles são um porre na minha vida. Cara, eu já ouvi muita gente falar disso, cara. Eu já ouvi. Eu acho que eu já tive um pensamento desse. Não lembro agora, mas eu acho que eu já devo ter tido um pensamento parecido no meu tempo de adolescente, né? Jorge que sou, eu já devo ter pensado em algum momento na sua vida, mas quem nunca, quando ficou puto demais com alguém, já pensou, minha vontade era de matar este filho de uma puta? E esses momentos que você fica puto da vida com muita raiva, você acaba
falando isso em voz alta, mas pelo visto o Ronald levou muito a sério. Ele apenas não falou, mas ele também quis consumar o ato, né? Além da Allison, teve o Mark, de 13 anos, e o John Matthew, de 9 anos. Todos foram baleados com um rifle moderno Merlin 336C calibre 0.35, cerca de 3 horas da manhã naquele dia. Bom, depois que o Ronald matou os pais, ele dirigiu-se até o Henry's Bar em Amityville. E ele chegou no bar e falou assim: olha, vocês têm que me ajudar. Eu acho que a minha mãe e o meu pai foram baleados. Só acho. Aí o Ronald, ele conseguiu algum pequeno grupo de pessoas, né? E essas pessoas foram lá para o endereço da casa deles, né? A número 112 da Ocean Avenue, localizado não muito longe do bar. E quando eles chegaram lá, eles viram que todos os DeFeo estavam mortos. Bom, uma das pessoas que estavam lá com o Ronald liga para a polícia do condado de Suffolk, que chegou... Suffolk, tá? Perdoai minha pronúncia errada. A polícia chegou logo em seguida, fez uma busca na casa e aí descobriu que os 6 membros da família estavam mortos enquanto dormiam. E aliás, isso é muito fácil de apontar o Ronald como suspeito, porque para uma pessoa entrar na casa enquanto todo mundo estivesse dormindo, né, normalmente uma pessoa de confiança que perambula pela casa nesse horário e as pessoas não acordam, né? Então, e ele sendo o único sobrevivente, também isso dá todos os indícios que foi ele. Bom, segundo relatos, todos os dias por volta das 3h15 da manhã, o Ronald, ele acordava com uma voz dizendo: mate a sua família, mate a sua família. Até que chegou o dia em que ele não conseguia mais suportar essa voz maléfica e ele fez o que o espírito tanto lhe pedia. Então acontece que o nosso pequeno Ronald não era apenas bipolar, ele era também esquizofrênico. Ou, se nós levarmos pro ponto espiritual, que eu sou um cara que adora colocar espiritualidade em tudo, os ouvintes que me acompanham ficam putos comigo, né? Aí já falam de lá vem o crentelho falar de possessão demoníaca. Nesse caso, não seria uma possessão demoníaca, mas seria... Puta, eu esqueci qual que é a palavra que o coro católico usava. Puta, eu não vou lembrar, cara. Mas, se eu fosse dar um palpite, né? Ele poderia estar sofrendo de alguma manipulação espiritual. Algum demônio poderia estar sussurrando na cabeça dele, pedindo para que ele fizesse essa cagada, né? Claro, isso aí é uma das teorias que eu consigo acreditar, mas ou ele pode ser apenas um maluco, um louco que tinha mate a sua família na cabeça e esquizofrênico, mas na verdade, cara, eu vou falar um negócio que eu acho que vocês vão ficar putos, mas eu acredito que muita gente que tá em hospício nada mais são do que pessoas que sofrem influência demoníaca, tá? Eu já até uma vez conversei isso com um camarada, um amigo meu que ele é teólogo, e ele até tava falando que realmente ele acredita nisso, que muitas pessoas estão em manicômios por influência demoníaca e não tem algo especificamente no cérebro dessa pessoa, nada físico, nada que, digamos assim, a ciência poderia explicar. Então eu acredito nessa teoria. Vocês podem não acreditar, me mandarem tomar no cu e tá tudo certo, né?
Mas eu também acredito que existam, sim, loucos de verdade, pessoas que têm problema no cérebro, pessoas que têm problema em alguma parte que faz o cara ficar louco das ideias e viajar e sei lá, cara. Não sei muito bem como é que a ciência explica isso tudo, mas acredito sim que haja pessoas que têm algum tipo de doença, né? Pode ser o caso do nosso Ronald aqui. Tinha uma doença que gerava essa esquizofrenia e aí ele acordou um belo dia querendo matar a sua família. O Ronald, né, como eu já havia comentado, ele era o filho mais velho da família, ele tinha 23 anos de idade. Ele também tinha um apelido de Butch. E ele foi levado para a delegacia local para sua própria proteção, né, do jeito que ele era maluco. Porque na verdade também o Ronald, ele foi levado para a delegacia para sua própria proteção, porque ele chegou na hora que... Agora se você parar para pensar, será que é complicado? Porque na verdade o Ronald, ele até, se ele tivesse sofrendo alguma coisa espiritual, talvez ele não fosse tão dissimulado. Eu acho que se ele fosse alguma pessoa que estava sofrendo alguma interferência espiritual, ele poderia acordar do nada e dizer: caralho, alguém matou a minha família. Não sei quem foi que matou minha família. E o Ronald, ele cria uma história pra morte da família dos policiais. Os policiais, eles chegam e o Ronald fala que poderia ter sido a máfia, né? Uma máfia ligada a um homem chamado Luis Fallini, né? Mas no entanto, essas declarações do DeFeo na polícia logo revelaram inconsistências, porque as versões dos acontecimentos, e no dia seguinte, né, ele confessou que ele mesmo era o autor dos assassinatos. Ele fala que quando ele matou a primeira pessoa, né, ele não conseguia mais parar. Ele fala: quando eu comecei, eu simplesmente não conseguia parar. Passou muito rápido. Ele falou aos investigadores. Claro, a defesa do Ronald tentou alegar a insanidade mental, aliada também àquele abuso de álcool e drogas que o Ronald já tinha. Mas o júri, ele decidiu que ele estava consciente dos seus atos e acabou condenando o Ronald em dezembro de 1975 à prisão perpétua. Cara, como é maravilhoso ver gente pegando prisão perpétua, cara. É uma coisa tão bizarra que às vezes eu fico pensando: por que essa porra não é implantada no Bostil, né? Na verdade, o que funciona nessa porra desse país, cara? Quando eu falo do nosso país, eu sinto um desânimo do caralho, velho. Você deve ter reparado que eu tô bem desanimado, né, cara? Depois desse período político aí, eu tô bem desanimado, cara, do nosso país. Mas vamos lá, o Ronald foi à prisão perpétua. Matou a família inteira, né? Se fosse no Brasil, ele já estaria solto. E o DeFeo, ele morre, então, em 12 de março de 2021, aos 69 anos. Ele estava preso na Sullivan Correctional Facility, mas foi transferido para um hospital em Albany, Nova York, em 2 de fevereiro. A causa da morte não foi divulgada pelas autoridades. Mas vamos falar um pouco sobre o que realmente interessa nesse caso, que é a casa ser amaldiçoada, a casa ser mal assombrada. Então vamos falar alguma coisa que faz sentido com o tema do podcast de hoje. E bom, o que acontece? Em 1975, os recém-casados George e Kate Lutz se mudaram com os filhos, né, para essa casa lá na 112, na Ocean Avenue. Bom, eles aproveitaram que a casa estava muito barata, né? Eu acho que é uma coisa que qualquer um aproveitaria. Eu vou falar um negócio com você, cara. Se eu fosse pagar muito barato no imóvel, acho que eu iria cagar e andar pra o que aconteceu lá. Não sei se eu iria sofrer com
com algum tipo de poltergeist ou algo assim. Mas se nego me vendeu um lugar muito barato por falar negócio que foi amaldiçoado, mal assombrado, foda-se. Quero nem saber, cara. Dinheirinho na mão, fazendo negócio. Que tá foda, bicho. Comprar as coisas hoje em dia tá uma merda. Bom, eles aproveitaram que tava muito barato justamente por causa do caso, né? E a casa era muito grande, né? A casa era gigante, tinha piscina, e tinha até uma casa pra colocar barcos, né? Eu já vi muito disso, cara. Os americanos são malucos. Tem lugar pra você botar barco dentro da sua casa em solo, né? É umas ideias de jirico. Mas enfim, quem manja mais de barco aí me explica por que nego gosta de colocar barco dentro da sua própria casa. Tipo assim, numa casinha fora, saca? Tipo numa garagem pra barcos, né? É bem louco. Bom, tudo parecia então maravilhoso para a nova família. Ela era formada pelo casal e pelos filhos de Cat de um casamento anterior. O Daniel, de 9 anos, o Christopher, de 7 e a Melissa, de 5. Mais um grande cachorro. Então era a família feliz, a família perfeita. Bom, mas um dia antes da mudança, o padre Ralph J. Pecoraro visita a casa para benzê-la. Então é claro que tinha que deixar o padre fazer uma benzida antes de entrar para morar, porque senão, meu irmão, o negócio ia ser foda. Mas foi nesse momento que aconteceram algumas coisas estranhas. Bastou um pouco de água benta para o padre escutar uma voz maligna e um enxame de moscas voando no quarto que foi abençoado. E logo uma voz disse para que ele saísse de lá imediatamente. Bom, isso foi suficiente para o padre nunca mais voltar àquela casa e aconselhar a Kate Lutz a não comprá-la. Porém, ela não pareceu se importar muito com isso. É isso aí, Kate. Eu acho que eu iria pensar a mesma coisa, cara. Bom, mas a partir daí, cada dia na casa representava uma nova descoberta bizarra e inexplicável. Bom, no começo as coisas eram pequenas, né? A família inteira sentia cheiros estranhos, desagradáveis em alguns ambientes, e certas partes da casa eram muito geladas em alguns lugares que não possuíam corrente de vento. Muitas moscas invadiam a casa mesmo durante o inverno. E em uma ocasião, quando a Kate estava sozinha, ela escutou uma janela sendo aberta e fechada novamente em seu quarto de costura. Um detalhe interessante é que a casa era enorme. Ela possuía 2 salas, 3 corredores, 2 longas escadarias, 3 andares, 4 quartos para as crianças e 1 quarto para a costura, 3 banheiros, 1 cozinha e fora um quintal enorme. E a humilde casa de barcos, né, claro. Tudo isso poderia ser atribuído à família. Tudo isso poderia dizer que a família não estava acostumada com a casa, né? Mas não era bem assim. As coisas elas começaram a piorar. E a Missy, que era o apelido da Melissa, a garotinha, ela começou a falar sobre o seu amigo imaginário. E o seu amigo imaginário, ele se chamava Jody. E de acordo com alguns desenhos feitos pela menina, era uma criatura parecida com um porco, com olhos vermelhos e brilhantes. Mas na noite de Natal desse mesmo ano, 1975, George ele estava trancado dentro da casa de barcos. George, um dos filhos, e ele olhou para o resto da residência. E em uma das janelas ele viu Missy e Jody atrás da menina. Quando subiu correndo, encontrou-a dormindo na sua própria cama, com a cadeira de balanço ao seu lado, se mexendo para frente e para trás cadenciadamente. Bom, de acordo com o casal, eles também presenciaram uma gosma verde descendo pelas paredes e fechaduras do quarto de brincar,
Caralho, esse negócio de gosma verde parece ser um padrão, né? Eu já vi muitos relatos desse lance de gosma verde, cara. Todas as noites, George, ele acordava exatamente às 3h15 da manhã, né? O horário bem sugestivo. E mais tarde, ele descobriria a razão. Fora neste horário que mais de um ano antes, Ronald havia matado toda a sua família naquele mesmo local. Então aconteceu algumas coisas bizarras ao ponto de enlouquecê-los. A tia das crianças da família, que também era uma freira, se sentiu muito mal quando chegou na porta. O cachorro sempre se recusou a entrar dentro da casa. Kate acordava todas as manhãs toda machucada e cheia de arranhões pelo corpo. E uma pessoa com um capuz branco com uma marca de bala rondava a casa. Os crucifixos da casa foram encontrados invertidos e cheiro de enxofre exalava pela casa. Um líquido preto saía das privadas como se já não bastasse toda essa assombração. E a menina mais nova da família, ela foi encontrada subindo no teto da mansão e se preparando para pular e se matar. Segundo ela, quando seu padrasto a salvou, ela queria se matar porque a sua amiga, Jodie, a obrigou a fazer isso para brincarem juntas para sempre. Logo, a família, no 28º dia, durante a madrugada, fugiu da casa, abandonando todos os pertences e sem olhar para trás. Bom, aí também tem o casal Warren, especialista em demônios, né? O casal Warren eu acho interessante porque eles é que foram atrás da tal da boneca Annabelle, e tem também alguns filmes aí falando sobre o casal. Eu queria poder falar um pouco mais sobre eles, mas eu nunca vi os filmes deles, então assim, eu nem sequer sei se esses caras realmente são sérios ou se eles são charlatões, né? Você pode comentar aí no podcast se vocês consideram o casal Warren caras sérios ou charlatões. Então a gente pode depois trazer algo sobre eles, né? Mas até porque eu acho que não combina muito com Na Boca do Crime. Isso aí tem mais cara de SOS lá pro meu canal. Mas vamos ver o que o casal Warren tem a falar dessa propriedade. Bom, eles chegaram na cozinha e eles viram sombras com milhares de pontos de luz. Essas sombras tentaram puxar eles para o chão. A senhora Warren se apoiou na religião para resistir aos fenômenos da casa, ou seja, ela começou a orar, né, mandando que os espíritos saíssem. Imediatamente ela teve uma sensação de algo tentando se levantar da terra e percebeu que o que havia na casa era realmente maligno. Lorraine foi tomada de pânico. Lorraine, que é o nome da senhora Warren, foi tomada de pânico antes mesmo de entrar na casa. Então entrou em contato com alguns amigos sacerdotes, pedindo-lhes para acompanhá-la espiritualmente na casa. Bom, quando ela subiu para o segundo andar, Lorraine sentiu uma enorme torrente de forças que vinham de encontro a ela, enquanto a energia da casa se tornava muito pesada. Na entrada para o quarto de Missy, a menininha, Lorraine percebeu que os móveis que estavam no quarto eram os mesmos de quando as irmãs Defoe haviam sido mortas. No terceiro andar, Lorraine viu um demônio em forma do Sr. Ronald Joseph Defoe, o pai, né, do Ronald Jr. Esse encontro teria sido tão terrível que ela se convenceu de que não havia nada que pudesse ser feito para que esse demônio saísse de casa. E assim encerra esse relato da casa. Mas como é que tá essa casa hoje, né? Como é que tá essa história? Hoje a casa tem um proprietário que a comprou por um pouco mais de $1 milhão.
E eles dizem que cerimônias ocultas são realizadas dentro dessa casa, e para aqueles que desejam se familiarizar com os espíritos, os apartamentos são alugados para uma noite. Alguns acreditam que essa história realmente é real, enquanto outros são céticos e acham que não passa de uma grande mentira. E aí, você acha que é Jaspion ou você acha que realmente procede essa história? Independente disso, uma família inteira morreu nessa casa. Então, com certeza é algo muito bizarro, né? Mais bizarro do que, assim, o normal. Então, assim, mesmo que não haja um demônio, um espírito nessa casa, é triste falar que realmente morreram uma família inteira dentro dessa casa. Bom, e para encerrar, eu quero trazer os 7 crimes mais bizarros que ainda não foram resolvidos. Ele é um artigo um pouco curto, né? Então vai ficar apenas como complemento desse podcast. O primeiro caso é o desaparecimento da Ashley Freeman e Laurie Bible. Esse caso é interessante por quê? Porque era o aniversário da Ashley Freeman, e a Laurie, amiga dela, e os pais dela, e o namorado também da Ashley, eles estavam lá nessa festa, né? O que aconteceu? Bom, mais ou menos por volta da 1 da manhã, acontece um incêndio, né? E aí o incêndio começa a se alastrar, e um pouco depois um vizinho vê esse incêndio, liga para os bombeiros, e aí no dia seguinte os bombeiros chegam na casa lá dos Freeman e procuram os corpos. Eles encontram o corpo da mãe da Ashley, né? E depois que eles tiram lá o corpo dela e vão fazer o reconhecimento, eles, na autópsia, descobrem que a mãe da Ashley tinha um tiro na cabeça. E pela autópsia, ela morreu desse tiro e não do incêndio. Então ela estava morta quando o incêndio começou. A família da Laurie, que era amiga da Ashley, foi também para casa para saber o que aconteceu com a filha deles. Os pais da Laurie pediram para olhar, e eles haviam encontrado um corpo que parecia o da Laurie, mas não era a Laurie. Eles descobriram depois que era o pai da Ashley, né? E o pai da Ashley também havia sido baleado e também havia sido morto antes do incêndio, né? Então eles estavam procurando agora as duas meninas. O que aconteceu com as duas meninas? Eles procuraram e encontraram a bolsa da Ashley. Na bolsa da Ashley tinha a identidade, tinha $200, né? Então eles descartaram que pudesse ser um roubo seguido de morte. Então depois eles não tinham mais pistas nenhuma, e aí eles ofereceram uma recompensa de $50 mil para quem tivesse informações. Aí apareceu um camarada que confessou que havia atirado nos pais da Ashley e sequestrado as meninas. Depois havia matado as meninas e enterrado em uma mina. A polícia prendeu esse camarada e foi até essa mina, fez uma revista minuciosa, e o cara havia sacaneado a polícia. Era mentira. Não encontraram nenhum traço das meninas lá. E esse camarada chegou pra polícia e falou que ele mentiu apenas porque ele queria dormir na cadeia e comer comida melhor do que ele comia na rua. E então várias outras pessoas também trollaram a polícia, dando informações falsas. E acontece que tempo depois, até hoje, não se sabe o paradeiro
das irmãs não, né? Da Ashley e da amiga, né? Ashley Freeman e Lauria Bible. É um caso que aconteceu e não se tem explicação. Aconteceu também o desaparecimento das crianças Solders. Esse caso das crianças Solders eu até comentei uma vez lá num podcast que eu gravei com o Saquarema, né? No Historinhas de Minecraft, que eu acho que foi o Historinhas em Série, acho que foi o Historinhas em Série, que foi um crossover entre eu e o Saquarema na época que eu fazia o Investigações em Série com o Ronin. E nesse episódio eu chego a mencionar o caso das crianças Solders. Que o que aconteceu é que na época de Natal, em 1945, aconteceu um incêndio por volta de 1 da manhã na casa da família Solder. E eles tinham 10 filhos que estavam todos dormindo no quarto. Os pais, no entanto, não conseguiram salvar todos. Eles apenas conseguiram salvar 5 dos filhos. Só que o problema dessa história é que quando eles voltaram para ver o estrago que havia acontecido dos outros filhos, eles não encontraram pistas de onde estariam esses filhos, né? E o que aconteceu é que essas crianças, elas não conseguiram mais ter pistas, né? E havia algumas irregularidades. Havia uma pista de que as crianças, elas haviam fugido. Depois haviam pistas de que um parente dos Solders havia sequestrado as crianças, porque eles encontraram uma roupa esquisita lá que pertencia a um dos parentes, mas depois foi desmentido que não era de parente nenhum. A polícia, ela começou a fazer vista grossa misteriosamente. A polícia começou a fazer vista grossa, elas começaram a cagar para súplicas dos Solders, dos pais. Havia também uma questão de que poderia se haver uma perseguição política, porque o pai, o George Solder, ele era declaradamente apoiador do Mussolini, né? E aparentemente algumas pessoas não gostavam disso, e criou-se também essa teoria de que alguém poderia ter sequestrado os filhos dele em retaliação, em algo assim, uma vingança pessoal. Também acharam, isso aí há anos e anos depois, quase 60 anos depois, encontraram um cara em outro lugar dos Estados Unidos que tinha muita cara de parecer com uma das crianças que estavam desaparecidas. Mas o cara negou que fosse uma das crianças. A família também recebeu uma carta de uma das crianças desaparecidas dizendo que estava vivendo bem em uma cidade do país, em um estado do país, na verdade, dos Estados Unidos, que estava bem, né, e que agora vivia uma vida boa, uma vida luxuosa. Então é um caso que não se tem solução. Não se sabe quem raptou as crianças ou como elas sumiram, se foram elas que realmente deliberadamente saíram de casa e não voltaram mais, ou se foi alguém que pegou as crianças. É algo que mais de 60 anos depois não se tem nenhuma informação, não se tem uma conclusão para esse caso. O terceiro caso são mortes por Tylenol em Chicago. O que aconteceu? Em setembro de 1982, Mary Kellerman, de 12 anos, morreu depois de tomar Tylenol para curar os sintomas de um resfriado. Só que o problema é que não havia Tylenol no vidrinho de comprimidos, havia cianeto, né? Que é um veneno altamente mortal. E outras 6 pessoas também morreram com a troca do Tylenol por cianeto. E a polícia, ela foi atrás de descobrir quem havia trocado esses remédios. Na hora da investigação, eles descobriram que esses medicamentos eles tinham saído de plantas de produções diferentes. Não conseguiram chegar na compra dos remédios, dos recibos, e todos que haviam sido envenenados compraram em lojas bem diferentes umas das outras, e a polícia simplesmente não conseguiu
pistas de quem havia trocado esses 6 vidrinhos de Tylenol por cianeto. Há um caso também que é conhecido como o estuprador do leste. Foi um homem que ele não foi identificado e ele foi autor de pelo menos 50 esfrúfruos e pelo menos 10 assassinatos entre 1976 e 1986. 76 e 86, lá nas regiões do norte e sul da Califórnia. É um crime que nunca foi solucionado, né? E acreditava-se que duas pessoas distintas cometiam esses crimes parecidos. Inclusive um tal de Joseph James DeAngelo também era suspeito, mas isso ainda não se confirmou, tá? O problema é que as amostras de DNA provaram em 2001 que se tratava da mesma pessoa. Ou seja, eles haviam 2 amostras de DNA distintas, que eles achavam que eram 2 pessoas, mas depois de alguns testes descobriram que eram a mesma pessoa. E o único registro que se tem desse cara que esfrufrou mais de 50 pessoas é de uma mensagem de voz de 30 segundos que ele deixou gravado na secretária eletrônica de uma das suas vítimas. Nessa mensagem falava o seguinte: "Vou matar você", enquanto ele respirava pesadamente com uma música assustadora de fundo. Bem louco, né, cara? Bom, o quinto caso é o açougueiro maluco de Cleveland. E esse crime ele ocorreu mais ou menos entre 1934 a 1938. Era um homem que a sua identidade nunca foi descoberta e ele assassinou pelo menos 13 pessoas em 4 anos. O que se sabe, o que torna esse crime bizarro é o fato de que ele passou a ser chamado de açougueiro maluco porque ele decapitava suas vítimas ainda viva e guardava as suas cabeças como parte da sua coleção. Na época, o xerife de Cleveland chegou a prender um suspeito, mas o cara se matou enquanto estava em custódia aguardando o julgamento. O mais interessante de tudo é que os registros oficiais dos casos também desapareceram. O sexto crime mais bizarro que ainda não foi resolvido é o do assassino do Zodíaco. Inclusive, eu gravei um podcast, eu acredito que foi bem detalhado, sobre o assassino do Zodíaco. Quem tem interesse, esse programa tá na Odyssey, do Homem das Cavernas. Quem tiver interesse no chat, me peça o link que eu vou passar para vocês. O pessoal até gostou da edição que eu fiz, mas eu acho que eu poderia ter melhorado um pouco a minha leitura naquele podcast. Não foi uma leitura mais livre como eu tô fazendo aqui. Eu tô comentando por cima do caso. Lá eu li realmente um artigo gigante e fiz uma edição colocando os efeitos, digamos assim, qual que seria a palavra? Uns efeitos sonoros ali que o pessoal gostou. E qual que é a do Assassino do Zodíaco? O Assassino do Zodíaco ele atuou entre 1968 a 1969 e na época o que foi realmente comprovado é que ele matou 5 pessoas, né? Mas o problema é que acredita-se que ele tenha matado muito mais. Mas qual que é a parada do Assassino do Zodíaco? Ele mandava diversos pictogramas para a polícia, que eram umas mensagens em símbolos que formavam textos. E a polícia ela tinha que decifrar, alguns cientistas decifravam. E quando eles decifravam esses pictogramas, eles descobriram informações sobre o Assassino do Zodíaco. Era como aquelas cartas do Jack o Estripador, quando ele mandava para Scotland Yard, desafiando a polícia. E a polícia penava muito pra decifrar, porque ele era um cara com um QI muito alto. O Assassino do Zodíaco, ele é um cara muito inteligente, cara. Sério mesmo. É um filho da puta, sádico, mas tem que admitir que em questão de inteligência, o cara é foda, cara. Vai tomar no cu esse filho da puta.
E o assassino do Zodíaco, ele mandava esses pictogramas pra polícia. E acontecia que ele prometia que se resolvesse tudo, ele teria sua identidade revelada através desses pictogramas. Se o cara conseguisse revelar, ele saberia a identidade dele. E, inclusive, quase 60 anos depois, foi revelado um em 2021, que via ele contando um pouco mais sobre a sua fisionomia, né? Sobre quem ele era. E ele era um cara que tinha uma ideia bem louca de que ele iria para um paraíso, de que todas as pessoas que ele matou, né, seriam os seus escravos lá no paraíso dele. E ele acabou sendo imitado por várias pessoas. Várias pessoas queriam ser o assassino do Zodíaco. Ele falava que gostava de matar pessoas porque era divertido, e ele fazia uma espécie de jogo com a polícia, uma espécie de competição. Em muitos dos casos do assassino do Zodíaco, ele fazia uma pontuação, que era o Departamento de Polícia de São Francisco versus ele. Então ele tinha Departamento de Polícia de São Francisco 0, assassino do Zodíaco 20, 30, que seria a quantidade de pessoas que ele matou. Então, assim, é um caso bem massa, assim. Massa pra quem gosta desse tipo de história, né? E eu recomendo você dar uma chance pro podcast que eu fiz, apesar de não estar do jeito que eu gostaria que tivesse, mas eu acho que dá pra você entender bastante sobre a história escutando a história completa do Assassino do Zodíaco, tá? Me peçam o link aí nos comentários que eu jogo. Tá na Odyssey. Por quê? Porque meu canal morreu, né? Eu tô fazendo agora tudo do zero, então tá na Odyssey. Sétimo e último crime mais bizarro que ainda não foi resolvido: o massacre da fazenda Hinterkaifeck. Esse é um dos crimes mais bizarros sem notícia que aconteceu na Baviera, na Alemanha, em março de 1922, que foi toda a família Gruber, pai, mãe, os 3 filhos e o caseiro da fazenda. Eles foram mortos a golpes de enxada. O mais intrigante de tudo é que antes desse massacre, o dono do lugar, Kazila, ele havia relatado acontecimentos estranhos na sua casa, como pegadas que conduziam até a entrada, mas que não voltavam, né? Barulhos no sótão e até mesmo o sumiço de algumas coisas dentro da casa. Segundo a polícia, o filho mais novo do casal, Kazila, provavelmente foi o último da família a morrer. Isso porque o seu corpo foi encontrado com tufos arrancados de cabelo, provavelmente do pavor de ver todos serem mortos ou de ver o golpe que o mataria. Ainda de acordo com a polícia, embora o assassino nunca tenha sido pego, ele resolveu morar na casa alguns dias depois do assassinato. O matador alimentou os animais e comeu toda a comida que a família tinha na casa. Então é isso. Esses foram os 7 crimes mais bizarros não solucionados. É claro que isso aqui é um artigo, então devem haver coisas muito mais bizarras por aí no mundo afora que não está sendo mencionado aqui. Mas desde já eu acho interessante para trazer nesse clima de Halloween. 31 de outubro deveria ter sido um dia, né, o Halloween, né? Deveria ser um dia com um programa mais especial pro Na Boca do Crime, né? Mas dá um desconto, ouvinte. Tem acontecido tanta coisa de ruim no nosso país. Esse lance das eleições mexeu muito comigo. Eu era um cara muito otimista, né, pra vitória aí do Bulbasauro, e eu tava realmente esperando que nós tivéssemos dias melhores. Mas é difícil. É difícil você ser otimista com o futuro que virá. É praticamente impossível. Então a gente só pode seguir em frente. Não acho que essas manifestações vão dar algum resultado, mas eu espero muito que dê. A esperança é a última que morre. Se acontecer de algo bom sair disso aí, que bom, graças a Deus, vamos nos livrar, mas é muito improvável que isso aconteça. Essas manifestações de caminhão acho que só vão
adiar o inevitável. Mas enfim, né? Sonhar é de graça. Quero convidar vocês, caso vocês tenham gostado desse podcast. Espero de verdade que vocês tenham gostado desse podcast. O meu canal Homem das Cavernas Podcast, pra quem já era inscrito nesse canal, saiba que o canal morreu. Ele foi derrubado porque... o programa... Não sei se foi o programa... Não sei, cara, o que aconteceu, na verdade. Não sei. 2 programas que haviam no canal Homem das Cavernas que falavam sobre Picadinha e sobre Bigodinho, né? Foram motivos de strike. O terceiro strike eu não faço ideia do que aconteceu, né? Eu acho que foi com relação às eleições, mas não foi das emissoras em si, sim de algum petista safado que entrou durante que eu streamava lá as eleições. O cara deve ter visto lá eu xingando o Lula ladrão, e aí deve ter ficado putinho e metido uma raid pra denunciar o canal, não sei. Mas a verdade é que, enfim, o canal morreu e eu tô recomeçando do zero. Agora é o Homem das Cavernas 2.0 que eu tô bem otimista, pra falar a verdade. O canal tem crescido bem, cara. Tem feito bastante views pro tamanho dele. Eu tô bem animado. O pessoal que tem acompanhado, eu sou grato demais. Muito obrigado por vocês estarem acompanhando ainda. Depois de tudo, vocês estarem acompanhando, eu sou muito grato. De verdade. Então, obrigado mesmo. E... bom... eu tenho o backup todo na Odyssey, que vai estar na descrição também, mas aí... pra quem quiser lá ouvir o programa do Assassino do Zodíaco, eu vou mandar o link especificamente desse vídeo, né? Se você quiser, tá tudo na Odyssey. Não sei se muitos vão me seguir lá, eu acho meio difícil, mas tá lá. Todo o conteúdo que já existiu, o Nome das Cavernas Podcast, está na Odyssey, tá tudo lá, bonitinho lá. Então, a gente vai começar agora de novo no YouTube, tudo de novo. Não vou fazer um backup, cara, no YouTube de tudo que eu já havia postado, cara. Tá na Odyssey. Por favor, se realmente tem interesse, vai lá. Inclusive na Odyssey tem um negócio bacana que você pode baixar direto da Odyssey. Você tem um link lá de download, você joga no navegador, você já baixa o negócio bem certinho lá, entendeu? Então dá pra fazer isso de um jeito bacana, né? E... bom, então tá lá todo o conteúdo. Eu peço encarecidamente pra quem gostava do Homem das Cavernas Podcast e não tá sabendo ainda que o canal caiu, se inscreva nesse canal novo, né? E por favor, é muito importante que vocês se inscrevam no canal do Telegram do Homem das Cavernas. Por quê? Porque no canal do Telegram que eu aviso a hora que dá merda, cara. E não adianta eu ter canal no YouTube que quando eu recebo strike, o Uchola não me deixa postar na comunidade. Se eu perco um canal, eu demoro um tempão para o pessoal saber que o canal caiu, né? Teve gente que descobriu esses dias, já faz mais de uma semana que meu canal caiu. Teve gente que descobriu esses dias que meu canal caiu. Vai ter gente que vai estar descobrindo isso agora, ouvindo esse podcast, entendeu? Então, assim, é importantíssimo que vocês se inscrevam no canal do Telegram. Vai estar na descrição o canal do Telegram. Não é nem grupo não, tá? É canal mesmo, só pra vocês saberem as novidades, as lives, os programas novos, se deu ruim, se o canal vai morrer, se fui preso, o que aconteceu, entendeu? Vai estar tudo lá, cara. Aí você se inscreve lá no canal e você vai saber o que aconteceu. Se você realmente gosta do canal, eu acho que vale a pena, pra eu poder atualizar vocês. Beleza? Eu acho que é só isso mesmo que eu tinha pra falar. Canal do Telegram, canal da Odyssey, o canal novo. É isso. Já sabe que o canal morreu, já tem um canal reserva, então por favor, deem essa moral. Vai ser muito bom que vocês entrarem no canal novo, né? Vamos tentar colocar Homem das Cavernas de volta aos seus dias de glória. Espero que vocês tenham gostado desse episódio fraco Na Boca do Crime, né? Recorte, se Deus quiser, vai estar nos próximos episódios, né? E é isso, vamos que vamos. Espero que o Brasil, o nosso querido Bostil, ainda consiga ser tancável. Ele já estava intancável, mas vamos tentar. Eu acho que uma coisa realmente é intancável quando você não consegue de jeito nenhum sobreviver, né? Então,
se daqui aos próximos anos nós virarmos uma Venezuela ou algo assim, né? Aí sim eu vou poder falar intancável Bostil, porque eu não vou poder nem comer, nem sobreviver. Mas por enquanto, vamos lutando, vamos vivendo dia após dia até realmente a água bater na bunda ou você se preparar pra vazar desta merda de lugar, né? Porque as coisas que têm acontecido, bicho, as coisas que têm acontecido é de fuder, cara, é de cair o cu da bunda, né, cara? Mas vamos lá. Obrigado, ouvintes, fiquem com Deus e até a próxima. Eu vou só me despedindo aqui. Fiquem com Deus e fui!